Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui fala o professor Mário Vitor e estamos aqui para o nosso primeiro encontro virtual, né? Para mim é uma experiência nova, acredito que para vocês também. Nós vamos falar um pouco mais sobre redação, especificamente tratando dos métodos de correção da nossa dissertação argumentativa do Enem. E para isso, chamamos você para assistir um pouco mais esse vídeo. Sempre quando for assisti-lo, tenha de lado os conteúdos que nós passamos no Drive antecipadamente. De preferência, vá acompanhando via slide e tenha sempre um caderno e uma caneta à mãos, tá certo? A gente começa especificamente falando sobre como a redação do Enem é corrigida. Primeiro ponto, vocês já estão se familiarizando com os nossos atendimentos individuais e, consequentemente, observando que neles a gente já utiliza os métodos de correção do Enem. E aí eu lhe pergunto, que métodos são esses? Antes de falar dos métodos atuais de correção de texto, a gente vai falar um pouco mais sobre os métodos antigos de correção da redação. Por exemplo, há alguns anos, no caso há quase 10 anos, quando o vestibular tradicional era ainda o exame de seleção para ingresso na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, nós tínhamos um método de correção em que 60% da nota eram trabalhados com quesitos argumentativos e 40% da nota eram trabalhados através de perspectivas gramaticais. Trabalhando isso em miúdos, a forma com que a redação era corrigida era uma maneira muito mais subjetiva do que ela é hoje. Por que ela era mais subjetiva? Porque, analisando o quesito argumentativo, os 60% eram dados a partir do poder ou não de convencimento do leitor, do autor sobre o leitor. Então, traduzindo isso para vocês, era como se o método de correção desse uma liberdade muito mais criativa para o leitor ou para o autor do texto, quanto também uma liberdade corretiva para o leitor. Se, por exemplo, eu não viesse a ser convencido, inevitavelmente a nota que eu daria a essa redação seria bem menor do que eu daria hoje na correção do Enem, né? E falando no quesito gramatical, essa situação ela se amplifica ainda mais por um simples motivo, tá? Gramaticalmente falando, a dissertação ou qualquer tipo de texto argumentativo eram trabalhados, eram corrigidos por meio de falhas e não de acertos. Exemplo, a cada erro de vírgula você perdia 1/10. A cada erro de acentuação você perderia 2/10. A cada erro de preposição, 2/10. A cada erro de crase, 2/10. A cada erro de concordância, regência e erros um pouco mais grosseiros, que seriam chamados erros graves, você perderia 3/10. Então, analisando claramente, eu posso perder 4 pontos se eu errar pelo menos 12, 13 vezes de modo grave. Para você perder os 4 pontos, ou seja, os 400 pontos gramaticais, como são feitos hoje no Enem, você precisa ter uma dissertação quase que escrita em outra língua, desrespeitando por completo a norma culta e desconhecendo, por exemplo, os aspectos coesivos. Então, é coisa que eu acredito que nenhum de vocês que esteja assistindo a nossa aula tenha de tão grave, né, como essa situação aparenta ser. E aí eu chamo a atenção, por quê? Porque hoje, no Enem, as médias elas são inevitavelmente bem maiores do que as médias dos vestibulares tradicionais. As pessoas passavam em Direito, em Engenharia, com notas como 6, como 5,5. Eu tive uma amiga que passou em Direito com 3 e eu fiquei assustado, e é realidade. Se você chegasse a tirar um 300, nem o ponto de corte mínimo você atingiria para disputar uma vaga no Enem. Pelo contrário, disse que uma nota 800 acaba se tornando uma nota meio baixa, dependendo do curso que você pretende fazer, como um curso de medicina numa universidade muito concorrida,
800 pontos, na verdade, seria um item reprovador e não aprovador. Então, para isso, vou mostrar como é que isso vai se transformando ao longo do seu texto argumentativo. Analisando a tela, especificamente esse primeiro slide, nós temos as 5 competências. São elas: competência 1, demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Competência 2, compreender a proposta de redação e aplicar os conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Competência 3. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Competência 4. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Competência 5. Elaborar proposta de intervenção social para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Vamos analisar claramente cada uma dessas competências. Primeiro destacando a competência 1 e a competência 4. Se vocês analisarem, elas são sim competências com teor gramatical, enquanto as competências 2, 3 e 5 são competências com teor argumentativo. Trabalhando isso de uma maneira mais clara para você, nós temos exatamente a mesma proporção que tínhamos com as correções tradicionais, ou que tínhamos com o Enem até 2008. Só que se você for observar, esses métodos eles são mais claros e mais objetivos para o leitor. Ou seja, você, leitor, ou no caso, você, autor das redações, sabe muito bem mesmo, o que fazer, como fazer e por que fazer dentro da redação. Porque você sabe quais são os itens que estão sendo analisados, os itens que estão sendo corrigidos. E aí, baseado nessa relação, a gente vê claramente que a competência 1, ela se traduz, e aí você pega a sua canetinha e traduz aí de lado, em uso da norma culta da língua. Que a competência 2, novamente a canetinha de lado, significa compreensão da proposta de redação. Que a competência 3 significa a aplicação de marcas autorais em sua dissertação argumentativa. A competência 4 significa o uso da coesão para a progressão de ideias. E aí a gente divide a coesão em 2 itens. Coesão estrutural, baseada na progressão de ideias, ou seja, a chamada coesão sequencial, e a coesão referencial, baseada na não repetição de palavras, sentenças e expressões vocabulares. E a competência 5, solução hipótese. Então, depois de traduzir um pouco mais cada uma delas para vocês, eu peço para que a gente avance no slide e observe alguns pontos considerados cruciais, tá? Eles estão elencados na tela para vocês. Primeiro, a estrutura, né? O corpo de texto da nossa dissertação, que se dará por meio, obviamente, de tema, tese, argumentos e proposta de intervenção social. Repetindo, tema, tese, argumentos, proposta de intervenção social. Chama a atenção de vocês porque tema e tese estão em volta principalmente do primeiro parágrafo do texto, mais especificamente falando da introdução. A sua introdução, como vimos em sala, ela deve ser formada por 3 períodos, sendo esses 3 períodos, 2 deles para a aplicação da temática, apresentação da temática, apresentação da situação-problema, e o último deles para a apresentação do seu ponto de vista, da sua tese. Que isso esteja muito claro para vocês nesse momento. Quando a gente fala em argumentos, a gente fala justamente no item mais importante de um texto argumentativo, que se baseia em 2 grandes quesitos:
as marcas autorais, que são chamadas também de análise crítica inicial e análise crítica final, e o repertório sociocultural, que é o que vai dar embasamento à sua opinião, ou seja, vai dar embasamento às suas análises críticas, final e inicial. Por fim, a proposta de intervenção social, que são as medidas de solução ao problema que vem sendo abordado ao longo de toda a temática do texto, ou seja, ao longo de todos os parágrafos. E essa proposta de intervenção social, por mais que esse decreto tenha sido excluído, né, das normas de correção, vocês ainda deverão aplicar, que é o respeito aos direitos humanos. Evitem desrespeitar os direitos humanos, porque isso muito provavelmente fará com que a nota da sua redação venha a ser diminuída. E outra, sempre trabalhar uma proposta de intervenção de um modo mais detalhado, um modo mais simplificado e um modo mais original. Por quê? Porque essas características são as características que farão a sua solução e, consequentemente, o seu texto se diferenciar da solução e dos textos de seus concorrentes. Tá? Aí a gente passa adiante falando justamente disso. Falando desse formato. Né? Você vê claramente que nós temos na introdução que trabalhar com tema, problema e tese. No desenvolvimento eu tenho os dois argumentos e em cada um deles eu tenho que trabalhar com análise crítica inicial, o repertório sociocultural e análise crítica final. E eu tenho na conclusão a retomada do problema, que é uma explicação do para quê. Eu tenho a proposta de intervenção social, em que eu tenho que explicar o que deve ser feito, quem vai fazer e como deve ser feito. E eu tenho uma finalização com a reafirmação da tese, da redação. É como se eu retomasse um dos itens que eu coloquei logo no início, para demonstrar ao meu leitor que a minha redação é cíclica. E ela dialoga em todas as partes da redação. Tá? E aí, trabalhando especificamente a competência 1. A competência 1, turma, ela fala sobre a demonstração do domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Traduzindo isso para vocês de um modo mais claro, nós temos de diferenciar a língua por meio de registros. Nós temos um registro chamado registro formal e um registro chamado informal. No Enem, vocês sempre deverão recorrer ao registro formal. Professor, significa dizer que eu preciso trabalhar com palavras esteticamente bonitas, difíceis e que não são convencionalmente utilizadas por mim no cotidiano? Não, de modo algum. O ideal seja que você utilize um vocabulário acessível a uma pessoa de ensino médio, como é o caso de vocês. Como é o caso do exame. O exame pede para que você escreva como um estudante de ensino médio. Então você não precisa tentar rebuscar demais a língua com palavras que você não tem domínio, ou seja, não sabe bem o significado, até para não se complicar. Compreendem? Um dos quesitos principais é a pontuação. A pontuação é a primeira habilidade trabalhada nessa competência. E a pontuação, turma, ela trabalha alguns quesitos. O primeiro deles, a entoação, e o segundo deles, o ritmo do texto. O ideal seria, lápis e papel na mão, anotem, trabalhar sempre com períodos curtos. Períodos que, como desde o primeiro dia de aula, a gente vem batendo na tecla, que contenham no máximo de 2 a 3 linhas, certo? E que sejam evidentemente objetivos. Aliás, o seu texto inteiro precisará ser objetivo. Afinal, 30 linhas não é espaço muito grande para que você venha trabalhar subjetividades e acabe se complicando ao longo da sua redação. Tá? Então, as regras de pontuação são uma das habilidades trabalhadas. Uma outra habilidade trabalhada, né, é a base dessa situação da competência 1, que é a clareza na transmissão de ideias.
Você vai trabalhar com a modalidade escrita formal da língua portuguesa, sempre prezando por um vocabulário variado e preciso. Ou seja, você não deve repetir muitas palavras e você deve utilizar as palavras em seus conceitos originais, ou seja, com os seus significados coerentes. De que adianta você trabalhar o texto inteiro com um tipo de linguagem e tentar colocar uma palavra como peremptoriamente de um modo meio que aleatório na redação? Não vai mudar em nada o seu texto, não vai trazer, por exemplo, credibilidade maior. Pelo contrário, a chance de você errar o uso adequado dessa palavra e fazer com que o seu leitor perceba que você não domina aquele termo e tentou utilizá-lo apenas como forma de ludibriar o leitor, né, no caso o corretor, fará com que provavelmente você venha a perder pontos. Então evitar isso, tá? E aí a gente vê todas as habilidades contidas na competência 1. Estuda-se a concordância, a regência, a acentuação / ortografia, uma habilidade só, a pontuação, a flexão de nomes e verbos, a colocação de pronomes oblíquos e a divisão silábica, que acaba entrando mais uma vez em ortografia. Então você associa aí acentuação e divisão silábica à ortografia e você vai ter exatas 5 habilidades. Cada habilidade dessa equivale a um nível. Você está vendo aí os níveis ao lado, tá? Quando você repete erros, falhas na mesma habilidade, você tem a sua redação e, consequentemente, a sua competência 1 descendo de nível. Exemplo, errei 4 vezes concordância. Se eu errei 4 vezes concordância, eu vou perder 40 pontos. E meu nível vai sair do nível 5 para o nível 4. Se errei 4 vezes concordância e 2 vezes regência, vai sair do nível 5 para o 4 e do 4 para o 3. Se eu errei uma única vírgula, eu vou ter redução do nível 3 para o 2? Não. Eu só terei perda de ponto se eu repetir a mesma falha ou uma falha dentro da mesma habilidade. Então, se eu falhei em uma vírgula e em 2 pontos, aí sim eu perco ponto na habilidade pontuação. Tá? E se eu falhei 18 vezes na pontuação, eu só vou perder 40 pontos. Por quê? Porque cada habilidade dessa equivale a 40 pontos. Compreenderam? Isso significa dizer que para você perder todos os 200 pontos na competência 1, você precisa falhar repetidamente em todas as habilidades da competência 1. Então é muito difícil você zerar essa competência. E aí nós temos, né, um breve resumo do que seria cada um desses itens. Em casa, façam a leitura plena dessas formas, né, desses significados. Vai ficar um pouco mais claro para vocês o que significa 200 pontos na 1, 160, 120, até a nota 0. Vou chamar a atenção para vocês da nota 40 e da nota 0, ou seja, níveis 1 e 0, para vocês perceberem, né, o que isso significa. 40 pontos significa demonstra domínio precário da modalidade escrita formal da língua portuguesa, de forma sistemática, com diversificados e frequentes desvios gramaticais, de escolha de registro e de convenções da escrita. Enquanto que o 0 demonstra desconhecimento da modalidade escrita formal da língua portuguesa, ou seja, escreveu numa língua que não é a portuguesa, ou que não é aquela portuguesa formal em nível culto. Ok? Passando para a competência de número 2. Compreender a proposta de redação e aplicar os conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. 3 quesitos são avaliados nessa competência. Primeiro deles, vamos para o último. O primeiro deles é compreender a proposta de redação. Em todos os parágrafos, eu precisarei falar do tema. E eu precisarei falar do tema evitando ao máximo repetições.
E aí eu não estou falando de palavras não, e sim de ideias. Eu preciso fazer com que o meu texto seja uma gradação. Ou seja, demonstre ser um texto que progrida ao longo de seus parágrafos, ao longo de seus períodos. Se eu repetir coisas demais, sentenças demais, formas e ideias demais, eu não vou ter um texto progressivo e, consequentemente, eu terei uma nota reduzida. Ok? O segundo quesito: aplicar os conceitos das várias áreas do conhecimento. O seu texto precisa ser informativo, além, obviamente, de argumentativo. Sendo ele informativo, você precisa demonstrar ao seu leitor ter repertório. Sem repertório, não há credibilidade. Sem credibilidade, não há convencimento. Sem convencimento, a sua dissertação não tem motivo de existência. Então, chamo a atenção de vocês para essa característica, tá? É fundamental vocês recorrerem a todos ou em todos os parágrafos argumentativos do seu texto a um repertório sociocultural. Só tome cuidado para que esse repertório não tome conta de todo o texto argumentativo ou de todo o parágrafo argumentativo, tá? Lembre-se que no parágrafo argumentativo o ponto crucial, principal, é a sua opinião, é a análise crítica, principalmente a análise crítica final. Tá? E por fim, os limites estruturais, que é aquela base da estrutura que falamos no início da redação, no início dessa aula também. 4 parágrafos, com tamanhos semelhantes, com formas semelhantes e que atendam a todos aqueles pré-requisitos anteriormente trabalhados. E aí a gente vê a competência 2 trabalhando com algumas habilidades. Vou fazer a leitura aqui parcialmente para vocês. Indica que você leia ou deve ler com atenção aos textos da coletânea indicados. Que você tem que ficar sempre preso às ideias desenvolvidas nesses textos. Tá? Não copiar sob nenhuma hipótese esses textos. E se for fazer uso de alguma coisa deles, fazer por meio de uma paráfrase, ou seja, mudar as palavras, mudar a forma, tá? Nunca repetindo, inclusive, as palavras. E refletir sempre sobre o tema proposto, fazendo sempre aquilo que a gente indica, que foi a nossa segunda aula, aquela aula de planejamento textual. Pode com certeza fazer uma total diferença a sua redação. Você vai ter que reunir todas as ideias que ocorrem sobre o tema e saber delimitar cada uma delas em cada um dos parágrafos. Por isso que a gente indica que o seu texto é uma gradação. Ele precisa progredir, evoluir a cada momento. Que você desenvolva o tema de modo consistente, certo? Fazendo com que o raciocínio do seu leitor seja um raciocínio que flua, já que o seu texto vai estar muito bem articulado, ou deverá estar. Cada tópico deverá ser formado por um tópico frasal, entre aspas ou parênteses, põe aí ao lado, né, a análise crítica inicial, certo? Que vai ajudar a você organizar a sua ideia. E examinar sempre com atenção todos os parágrafos do texto, principalmente introdução e conclusão, para ver se há uma conexão entre elas, tá? Muita gente me pergunta de título. Se o título vier a ter pontos acrescidos à sua redação, será nessa competência, tá? Competência 2. Utilizar formas de várias áreas do conhecimento, ou seja, aplicar o conhecimento de mundo, demonstrando ao seu leitor que você tem repertório sociocultural. Demonstração de originalidade, ou seja, quanto mais original forem os seus argumentos, muito provavelmente maiores serão as notas atribuídas a eles, certo? E sempre trabalhar dentro do limite proposto, nunca ultrapassando a delimitação do espaço, nem do texto como um todo, nem dos parágrafos, certo? Evitar sempre um parágrafo muito longo, outro muito curto, que demonstra certa desorganização. E claro, sempre trabalhar dentro dos limites temáticos. Por quê? Porque você pode evitar ao máximo isso, um tangenciamento temático, ou até uma fuga total do tema, que pode levar a sua redação a nota 0.
E aí o que seria um tangenciamento temático? Seria você trabalhar com o tema e em dado momento você fugir, certo? Fugir pela tangente. Exemplo, você está falando sobre maus tratos a animais. E aí, ao estar falando sobre maus tratos a animais, você vai falar em algum momento sobre, deixa-me ver, sobre como o animal vem sendo, vem se tornando um ser que vem sendo tratado como quase um ser humano. E aí você, em vez de falar dos maus tratos, vai falar da relação dócil ou da relação quase humana entre um animal e um ser humano. Isso pode ser um modo de tangenciamento temático. Tomar cuidado com isso, tá? E aí a gente avança em relação ao tipo textual. Gente, tomar muito cuidado quando for escrever sua redação para não colocar nela, em dado momento, partes de primeira pessoa. Primeira pessoa não se encaixa dentro de uma dissertação argumentativa. Porque a sua dissertação argumentativa é um texto impessoal. Se é impessoal, a primeira pessoa dará marca de pessoalidade e fará com que a sua redação tenha estrutura, tenha forma de um artigo e não de uma dissertação. Então, isso pode fazer com que o seu texto seja zerado. Então, jamais recorra à utilização da primeira pessoa em nenhum momento ou em nenhuma hipótese da sua redação. Ok? Lembrar sempre que os objetivos da dissertação argumentativa são apresentar uma tese, esclarecer essa tese, apresentar justificativas em forma de argumento, visando sempre responder a uma pergunta, que é a pergunta por quê? Por que eu penso de tal modo? Por que isso acontece na sociedade? Quais são as causas disso? Quais são os efeitos disso? Sempre evoluindo, tentando evitar com que o seu leitor tenha dúvidas, questionamentos, certo? É como sempre gosto de dizer, responda a todos os prováveis e possíveis questionamentos que um leitor teria ao ler a sua redação. E aí como é que eu ganho pontos nisso? Variando suas estratégias argumentativas, variando o uso dos repertórios, com dados, com pesquisas, com fatos, com citações, com pequenas narrativas ilustrativas, com alusões históricas, com comparações. Tudo, absolutamente tudo isso demonstra ser estratégia e fará com que sua redação tenha repertório. Tá? Atenção! Prestem bem atenção nesse tópico aí. Será atribuída nota 0 a redação que não obedecer à estrutura dissertativa ou argumentativa, mesmo que atenda às exigências dos outros critérios de avaliação. Você não deve, portanto, elaborar um poema ou reduzir seu texto a uma narração, seja ela de uma história ou de um depoimento ou de experiência pessoal. No processo argumentativo, você poderá dar exemplos de acontecimentos que justifiquem a tese, mas o texto não pode se resumir a uma narração, por esta não apresentar a estrutura de organização textual solicitada. Ou seja, se seu texto é um texto argumentativo, evitem fazer narrações sucessivas. Pequenas narrações ilustrativas são boas, são interessantes, mas narrações sucessivas e longas são negativas para a sua redação. Tá? E aí vocês vão observar o que cada uma dessas pontuações, cada um desses níveis significa com a leitura individual aí em casa. Beleza? Chegamos à competência 3. A competência 3 é a que para mim faz mais sentido. Por quê? Porque é ela que trabalha com a seleção, a relação e a organização de ideias, de informações, de fatos, de opiniões ao longo do texto. Ou seja, ela é basicamente a sua opinião dentro dos parágrafos argumentativos. É basicamente a justificativa para as suas ideias. É aí
em que você vai sim conseguir convencer o leitor de que a sua opinião é a correta, ou será aí onde você não vai conseguir convencer o seu leitor. Então a competência 3 é muito clara. Sua redação possui ou não marcas autorais? Se possui marcas autorais, ela tem uma progressão de ideias? Se ela tem marca autoral, tem uma progressão de ideias, aquilo que você está opinando faz de fato sentido para o leitor? E se faz sentido, ele convence? Se todas essas perguntas têm a resposta sim, você sim terá uma competência 3 com um nível 5, ou seja, com pontuação máxima. E aí a gente vê um quesito, que é o quesito chamado coerência. Toda redação para funcionar, ela tem que ter coerência. Aliás, todo texto para funcionar tem de ter coerência. Coerência é um pré-requisito básico, que tem como base, como pilar principal, a ideia de que eu vou transmitir um texto e que esse texto tem uma opinião. Essa opinião tem que ser compreensível para o leitor e tem que ser, além de compreendida, tem que ser claramente difundida por ele ao terminar a redação. Ou seja, você terá de trabalhar o convencimento. Você terá de trabalhar as diferentes formas e estratégias para convencer o seu público. E é isso. E aí você vai ver o que cada uma dessas competências significa, tá? O que cada um desses níveis e pontuações significam. Só para deixar mais claro, 200 pontos seria: apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema proposto, de forma consistente e organizada, configurando autoria em defesa de um ponto de vista. Chegamos, enfim, à competência número 4. A competência número 4 é a competência que indica demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. E aí eu tenho que entender que tudo isso é uma relação lógico-semântica. Um texto, para funcionar, ele é trabalhado normalmente com linguagem verbal. E a linguagem verbal vai ter relações, ou vai construir relações lógico-semânticas a cada palavra que se faz. Por quê? Porque um texto é formado sempre por partes de um todo. Que partes são essas? Na linguagem verbal são palavras, orações, frases, parágrafos e até ideias. Então tudo isso faz com que você precise ter uma relação modal. O que é essa relação modal? É uma relação em que eu utilizo 3 classes gramaticais, e é o que de fato é estudado nessa competência: conjunção, preposição e advérbio, para unir as diferentes palavras, as diferentes orações, as diferentes frases e os diferentes parágrafos. Como eles são termos invariáveis, ou seja, eles não estão nem no singular nem no plural, nem são feminino ou masculino, a intenção deles é transmitir, além de tudo, uma ideia. Então essas ideias são chamadas de modos ou modais, certo? E elas capacitam a articulação do seu texto e a relação semântica. Então você tem a relação lógica, que é a relação da articulação, com a articulação semântica, que é com a relação direta com o sentido. A união desses dois itens forma a competência 4, que é dividida em coesão sequencial, o estudo de advérbio, conjunção e preposição, e coesão referencial, que é o estudo principalmente do pronome relativo e das conjunções coordenativas e subordinativas. Tá? São utilizadas principalmente para substituir determinados termos dentro de uma oração, evitando repetição de sentenças e de formas ao longo do texto. E aí, gente, nós vamos ter os itens para coesão textual. Os itens de referenciação, que são chamados recursos coesivos, e os itens de sequenciamento, que são os chamados conectivos. Tá? E eles são usados nunca num processo aleatório, sempre num processo discriminadamente pensado, analisado, refletido pelo autor.
Não à toa, cada uma dessas palavras vai transmitir um diferente sentido, tá? E aí a gente entende um pouco mais por meio das notas que são atribuídas a cada um desses níveis, né? Por exemplo, o nível 5, 200 pontos, demonstra que o autor articula bem partes do texto e apresenta repertório diversificado de recursos coesivos, tá? A gente chama a atenção de vocês agora para a competência de número 5. Ela que foi a maior transformadora de todas as competências nos últimos anos nos concursos públicos. Por quê? Porque ela mudou a forma com que os textos argumentativos eles foram construídos, concebidos. Como assim? Para você ter uma nota máxima, você precisa redigir sua redação inteiramente em volta de uma situação-problema. E ao fim dela, você precisa elaborar medidas que solucionem ou que pelo menos arrefeçam, né, os problemas trazidos por essa situação, por esse tema, a sociedade brasileira. E aí a proposta de intervenção, ela tem um corpo de texto próprio, tá? Como eu disse, esse corpo de texto é formado por 3 partes. A gente vai sempre chamar a atenção de vocês para isso. A primeira é a retomada do problema e a indicação do para que esse problema está sendo solucionado, ou para que essas medidas de solução estão sendo apresentadas. Depois eu tenho um corpo mais lógico do texto, né? Um corpo um pouco mais lógico da intervenção, que é formada por 3 perguntas. No caso, o autor deverá responder a cada uma delas nesse corpo, que é o que deve ser feito, quem vai fazer, como deve ser feito. Lembrando que nessas medidas eu preciso sempre de uma ação original e sempre da participação coletiva, ou seja, não adianta eu pôr a culpa integralmente no governo, porque a solução nunca vai ser dada apenas por ele. Eu preciso da participação social. Eu preciso da participação social por meio de escola, de família e de organizações não governamentais, certo? Cuidado para não colocar a mídia como um agente. Mídia é um meio que você vai utilizar para alcançar o público, a massa. Nunca a mídia será um agente. Compreenderam? E aí, aquele quesito dos direitos humanos. Primeiro, a sua solução, ela precisa respeitar, assim como todo o seu texto precisa respeitar os direitos humanos. Não venha aqui com um tema violência urbana dizer que você vai solucionar o problema com pena de morte. Ou com matando todos os bandidos da sociedade. Isso seria um crime e desrespeitaria diretamente os direitos humanos. Então, a sua solução, ela tem sempre de respeitar, sempre de manter, de solidificar quesitos como a cidadania, a liberdade, a solidariedade e a diversidade cultural. Tudo isso precisará ser respeitado na sua intervenção social. Além, é claro, daquele quesito que a gente já abordou, que é o devido detalhamento. Detalhamento dos meios para a realização. Então, sempre procurar, gente, soluções mais diretas, nunca vagas, nunca muito gerais. Busque sempre medidas mais concretas, específicas, consistentes. Busque sempre ações inovadoras. Tá certo? Claro, quanto mais inovador, maior deve ser o detalhamento, para que você possa esclarecer ao leitor aquilo que você pensou, como pensou e o porquê pensou. E aí nós temos como os 200 pontos serão avaliados, né, nessa prerrogativa como um todo, certo? São os chamados níveis de correção ou de competência. Ao fim, a gente vai transmitir para vocês uma atividade. Essa atividade, em base dessa aula, vai ser sobre como corrigir uma redação. Eu vou liberar essa redação que está na tela para vocês e eu vou pedir para que vocês imprimam, façam a correção e escaneia
escaneia, para que eu possa ter uma ideia do quanto cada um deu e possa, dentro da próxima aula, que provavelmente será sobre o tema saúde e saúde mental, e também dentro dos próximos encontros, fazer uma live com vocês, para que a gente possa debater como foi, para que eu possa saber um pouco mais de vocês, como foi o processo de correção, quanto cada um deu e o porquê. E aí a gente coadunar as informações de cada um, né, as correções de cada um, para que a gente possa chegar a uma correção própria desse texto. Belezinha, galera? Espero que vocês tenham compreendido. Até semana que vem, se Deus quiser. E espero todos vocês no atendimento. Quem ainda não teve atendimento essa semana, me procura que a gente marca um novo horário. Beleza? Um forte abraço a todos. Até a próxima.